Pode sentar. Obrigado. Estamos felizes de estar aqui essa noite e dizer que sempre que a gente tem uma oportunidade em uma igreja que a gente não conhece ninguém ainda, a gente fica feliz porque é uma família que a gente está conhecendo e as conexões sempre permanecem, né? Então, obrigado por a oportunidade, eu agradeço, né? E minha esposa Thalia está aí. A Thalia e o John é indígena, não parece, mas eles são da etnia terena. O nome do John indígena é Tuti Caxé, que significa cabelo do sol. Ele tem um cabelinho meio clarinho, né? Avermelhado. Então, nós estamos felizes. Amém, irmãos? Nós trabalhamos no enfrentamento ao tráfico de pessoas há 5 anos, e vamos completar 6 anos agora. Mas antes disso tudo, quero compartilhar como que começou isso, onde que Deus compartilhou sobre o tráfico de pessoas, porque até então nós achávamos que isso era simplesmente um papel, um dever da segurança pública e não da igreja, e não responsabilidade de nós cristãos, né? Evangélicos, enfim. E eu sou do estado de Roraima, então eu sempre trabalhei em região de fronteira ali em Pacaraima com Santa Helena, Venezuela, e Bolfim com Leta, Guiana Inglesa, sempre naquelas regiões de fronteira. Na época, isso há 12 anos atrás, eu não era cristão, então era outro tipo de trabalho que eu fazia, e eu sempre tive contato com a exploração de mulheres, exploração sexual. Por mais que eu não, na época que eu andava perdido, assim, eu não tinha me envolvido dentro desse mercado, eu via como funcionava, eu via a armação, as armadilhas sendo montadas, e as mulheres saindo da Venezuela, indo para prostíbulos em Roraima, saindo da Guiana Inglesa, Leta, indo para Roraima, capital Boa Vista. E eu não conseguia identificar, na época, que isso era tráfico de pessoas. Então, para mim, é exploração e enfim, né? E em 2016 começou a sair venezuelanos para o estado de Roraima, e isso em massa. Eu já estava na igreja, e eu trabalhava dentro da nossa igreja local, como também tinha um trabalho secular à parte, e eu comecei a ver as explorações acontecendo de novo, mas agora de forma diferente, todo mundo envolvido na exploração. Então, basicamente, deu um bug na minha cabeça, porque era assim, como superlotou a capital Boa Vista, então as pessoas da Venezuela precisavam de emprego a todo custo, então não importava o valor que você teria para pagar para essas pessoas. Então, uma família muito humilde tinha 2 empregados venezuelanos, e o salário ali era R$10 e a garantia do almoço e janta, imagina? Isso é uma exploração. Mas para quem não tem nada, imagina, vai ter que aceitar aquelas condições, mas é uma exploração. E isso, galera, era todo mundo envolvido. Era a igreja que tinha venezuelanos trabalhando na limpeza, cozinhando. Muitas igrejas foram construídas dessa maneira. Vocês vêm, trabalham voluntariamente, a gente garante um dormitório para vocês, almoço e janta. Isso é loucura. Mas foi uma aberração desse tamanho e por aí vai. Mulheres estavam sendo sequestradas para trabalhar em prostíbulo. Eu lembro que em 2019 eu já tinha uma barbearia já há muito tempo. E qual que era a ideia da barbearia? Eu colocar refugiados para trabalhar, e era uma forma de empregar eles, né? E eu, nesse período, eu ia conversando com eles, falando que eu era cristão e falava de Deus. E nesse tempo, os maridos vieram primeiro para conseguir um emprego e depois trazer as mulheres. E eu lembro que quando os barbeiros foram articular para a mulher chegar, para as esposas chegarem em Boa Vista, elas demoraram, a gente fez a ligação e quem atendeu foi um homem. Falou assim, é o seguinte, cara, ela vai direto para um prostíbulo daqui, a não ser que paguem uma taxa. E aí eu entrei em desespero, a taxa era absurda, né? E a gente falou assim, já nós retornamos, né? Isso com os 2 barbeiros. E eu falei, mano, o que a gente vai fazer? E ele, tu tem? Eu falei, eu não tenho, mano. Só se a gente vender a barbearia para libertar as esposas, né? Eu
fiquei, Deus, o que eu vou fazer? E eu entrei em desespero, irmão. A minha atitude não é louvável, né? Eu falei, a gente vai mentir, cara. Não pegam isso como exemplo. Eu estou compartilhando um erro, um desespero. E a gente ligou e eu falei, mano, é o seguinte, a gente conhece fulano de tal, que é dono da quebrada tal. E ele falou, então, tu conhece mesmo? Conheço, eu estou ligando aqui para ele agora. E o cara falou, não liga não, mano, a gente vai liberar as mulheres. E dentro de 2, 3 horas, as mulheres estavam lá na barbearia, né? Eu falei, meu Deus, não é a maneira certa. Eu sei, Deus. Mas estamos em desespero. E quando eu fui para São Paulo estudar na Jocum, eu estou em São Paulo, desculpa. Quando eu cheguei em São Paulo em 2019 para estudar na Jocum, após o primeiro curso da Jocum, TED, eu falei, Deus, beleza, eu quero que o Senhor seja específico comigo em qual área eu vou trabalhar. Porque é muito amplo tudo, né? E Deus falou para eu meditar sobre Êxodo 3:7, que fala, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, por isso eu desci para libertá-los. Isso é escravidão, é um Deus que se importa com os escravos. E Deus começou a ministrar no meu coração e trouxe a história de José, que foi vendido como? Isso é escravidão, é tráfico humano também. Então tem trabalho escravo na Bíblia, tem tráfico humano na Bíblia. E Deus compartilhou sobre o ministério de José, foi aí que nós iniciamos. E, gente, quanto mais nós fomos se envolvendo nesse trabalho, muitas aberrações nós fomos descobrindo no meio do caminho. E interessante que 3 vítimas, das vítimas que eu tive contato durante esse período, e uma recentemente, que é o Lucas, que foi libertado de Mianmar, passou no Fantástico, Roberto Cabrinho, em todos esses lugares. Ele compartilhou um negócio interessante. Quanto mais eu orava, ele não é cristão, galera. Quanto mais eu orava, mais a P aqui dentro pegava. E ele criou o medo de orar lá no cativeiro, né? Eles sendo escravizados por orar. Então o diabo é tão sujo, né, que trouxe essa ideia para ele de que não era para ele orar porque as coisas pioravam, né? Então é muito complicado em relação às vítimas, porque ela não somente está numa escravidão física, mas como também uma escravidão espiritual da mente, envolve muitas coisas. E quando elas são libertadas, a mente ainda está escravizada, imagina? Então, a maioria das mulheres que saem depois de 10 anos de prostíbulo, elas continuam com vício na pornografia, vício em bebida, vício em cigarros, e dentro da casa de acolhimento onde elas são tratadas, e eu vou compartilhar com vocês a diferença de uma organização cristã que atua na área e uma organização não cristã. A maioria das organizações não cristãs que resgatam e colocam essas mulheres numa casa para um tempo com psicólogos, logo depois elas tiram a própria vida. Porque para as organizações não cristãs, acabou ali, ela foi livre ali. Então não tem mais nada do que trabalhar. Já a cristã evangélica, ela começa a trazer a libertação mesmo da alma, né, do espírito. Então, tem sido importante a igreja se envolver em oração pelas pessoas que estão sendo libertas do tráfico humano, porque há essas correntes, né, que travam, né? E saímos de São Paulo, nós trabalhamos um período na Sé, na República, na Cracolândia, na Rua Augusta, que é todos os lugares em região de prostituição. Nós entrávamos em prostíbulos, às vezes nós éramos ameaçados. E eu lembro que eu não conhecia São Paulo e me levaram para uma rua ali na Luz, bem escondidinha, né? E a gente ficou na frente de um prostíbulo evangelizando os homens. Então os homens saíam, a gente chamava, pegava no ombro dele e pregava, né? E trazia a palavra. Eles choravam. E aí um cafetão me pegou pelo braço e falou, nunca mais eu quero te ver nessa rua, cara. E eu falei, eu estou evangelizando, eu não quero saber, nunca mais eu quero. E ele apertou meu braço, né? Imagina, a mão dele fechou, né? E eu falei, nunca mais eu venho para essa rua. E no dia seguinte, alguém falou, bora evangelizar na rua dos prostíbulos e tal. E ele falou o nome da rua. Eu falei, vamos. Eu fui me tocar depois que eu estava lá, era a mesma rua, era na frente do mesmo... Lá vem o cafetão, né? Era para quem a gente quer. Então, era dentro desse contexto. É um contexto perigoso, né? O nosso pastor, em Osasco, o reverendo Jairo,
Ele nos abençoou de trabalhar nessa área. Ele fez questão de ir na ilha conhecer o nosso trabalho. Lá é muito difícil. Se você for lá e passar um período a mais, a gente vai começar a levar vocês em algumas casas. É delicada a situação, e o nosso pastor teve contato com casas de pedófilos, né? De abusadores. E a gente sempre fala antes, a gente vai agora na casa de uns abusadores, e eles estão até sendo procurados pela polícia, então não pode tirar foto, filmar. E a Thalia, minha esposa, estava com o Jairo chamou a Thalia no canto, e as ideias do pastor, né? Descer porrada. Aí, não, pastor. Então eu vou falar que eu sou jornalista e vou ameaçar ele. Não, pastor, também não dá. Aqui, infelizmente, a gente vai ter que orar com esse cara. E há uma linha fina dentro desse trabalho, galera. Porque quando o trabalho literalmente é do Senhor, você tem um coração misericordioso para os dois lados. Agora, quer ver quando o ministério é nosso, é pessoal nosso, é quando só há misericórdia para a vítima. Ou seja, nós moído, né? Deus, ele aperta a gente assim e fala, todo mundo está nessa condição, cara, de pecador. Então nós estamos lá nessa luta, estendendo a graça, e mesmo a gente não querendo, igual o Jonas, né? A questão do Jonas não é nada a mais, é porque ele não queria que a graça do Senhor alcançasse aquele povo mau. É simplesmente isso. E às vezes o nosso coração quer dessa forma também. Eu não quero que Deus alcance os pedófilos, eu não quero que Deus alcance os abusadores, e Deus nos leva a meditar em Jonas, né? E é interessante que de vez em quando a gente foge dessa missão, porque ela abala a gente, vocês que têm filhos, né? Meninas também, é delicado. E às vezes a nossa fuga não é verbal, a fuga de Jonas da missão não foi verbal, ele não falou não para Deus. Ele simplesmente saiu de fininho. E quantos daqui às vezes saíram de fininho e nunca mais voltaram? Não chegaram a falar não verbalmente para Deus, mas saíram de fininho, estão longe agora, né? Então, nós vamos falar de tráfico humano, vamos falar de uma história bíblica, e o nosso objetivo é trazer você para essa graça que alcança os dois lados, mas também para uma correção que vem de Deus, e a correção é sinal de amor mesmo. Eu quero, esse é o meu sentimento, é isso que Deus compartilhou. E o tráfico humano, galera, indo para a parte técnica, ele basicamente é quando alguém é levado por engano, sequestro, para fins de exploração sexual, abuso, trabalho análogo à escravidão. E então ela tem que bater com esses fins. Seria basicamente isso. Então, se eu levo o irmão aqui através de um engano para Portugal, e lá ele é explorado na fábrica de bebidas, enfim. Então isso é conhecido como um tráfico de pessoas. E para finalidade de exploração sexual também, através do engano, é relacionado a tráfico de pessoas. Qual que é o problema que nós enfrentamos hoje? Lógico, tanto na Ilha do Marajó quanto no Brasil todo. A Thalia foi no Mato Grosso do Sul, nós estávamos em São Paulo, quando recebemos uma ligação. A menininha aqui sofreu 3 tentativas de sequestros. Era uma criança venezuelana. A Thalia correu para lá, pegou a família, levou na delegacia, e a Thalia falou, tentativa aqui de sequestro, é algo relacionado a tráfico de pessoas. Aí o escrivão, que é isso? Você está emocionada? E não queria fazer o boletim de ocorrência. E aí a Thalia teve que falar, eu faço parte de um movimento que atua no tráfico de pessoas, é um movimento que está ligado a ONGs nacionais e fora, então eu sei do que eu estou falando. E aí ele mudou, né? Ele entrou numa sala e ele voltou e falou assim, me perdoa, eu sou pastor e eu não ia levar em consideração isso. Então, ele foi lá e registrou a ocorrência, né? O que pega a gente é a questão do cara ser pastor, né? Então, ele podia ter um olhar mais atento, um olhar de misericórdia, ou seja, ele era para estar naquele trabalho, mas era para ele ser um missionário ativo ali dentro do ministério dele. Então, basicamente, na prática, a lei tráfico de pessoas, ela não é colocada em ação. Vários casos de tráfico de pessoas que nós denunciamos, ele é colocado como sequestro, pronto.
como o abuso, quando é pego dentro de um prostíbulo à força. Então, a lei de tráfico de pessoas, ela tem no Brasil, mas na prática ela não funciona. Por isso que talvez você não ouve tanto em notícias, né? A não ser agora estourou Marajó com essas situações, porque Marajó, Pacaraima, Roraima, Recife, Fortaleza, São Paulo, capital, são os piores lugares do Brasil em relação ao tráfico de pessoas, principalmente a Ilha do Marajó, onde nós estamos. Então, diferente de São Paulo, que tem uma atenção especial dos direitos humanos, OAB, ONGs, lá na Ilha do Marajó está largado. Então, está o Liminha lá, simples, não consigo segurar um BO grande, galera. Tem outras ONGs lá que a gente tem parceria, que é ligada à ministra Damares, que é a nossa cobertura em situações extremas, mas lá é tanto caso que envolve exploração, tráfico de pessoas, que a própria segurança pública muitas das vezes é envolvido, porque quem já morou numa cidade bem pequenininha aqui, de interior, muito pequena, então o irmão sabe que funciona assim: o policial ou o delegado de plantão é primo do rapaz da padaria. Então, quando há uma situação de abuso, exploração, que a gente pensa em denunciar, o cara que abusou é primo do delegado. Vocês acham que tem condições eu no meio de um mato, ir lá com o delegado e falar, coloca aí que fulano de tal está abusando? Vai dar ruim, não vai? Ou no Rio que nós trabalhamos, há vários casos de abuso que nós não podemos denunciar. Aí você talvez pense assim, está errado isso então, porque vocês estão lá para denunciar. Mas calma, nós estamos numa situação tão delicada. Por exemplo, se eu realizo 5 denúncias de abusadores no Rio, nós vamos estabelecer a base lá. Vocês acham que nós vamos conseguir ficar lá? Vocês acham que nós não vamos receber uma ameaça de morte? Com certeza. Esse período que nós estamos viajando, nós deixamos o nosso carro numa parte do rio, mandaram a foto, o carro de vocês foi apedrejado. Está lá o carro apedrejado. Então, é um trabalho de formiguinha, e eu acho que esse trabalho, ele é relacionado sim em trabalhar com as vítimas, mas também com os agressores através do discipulado. Eu creio, a minha fé, galera, tá na Bíblia, de que esses corações perversos, eles podem ser transformados através da Bíblia. A minha esperança é isso, a minha esperança não está, eu vou palestrar para eles e vai dar certo, não, cara, Deus pode chegar e mudar o coração daquele cara e ele falar, pronto, eu não tenho mais desejo por criança. Já pensou isso? Eu creio. Porque a psicologia, ela começa a trazer para uma ideia de que uma vez pedófilo, sempre pedófilo, uma vez abusador. Não é verdade isso? Quantos já ouviram isso? E nós também muitas vezes pensamos dessa maneira. Né? Eu luto para não pensar dessa maneira, mas eu preciso usar a minha base de fé, que é a Bíblia. Né? Então, um dos motivos, galera, que acontece abuso, além da entrada do pecado por Adão e Eva, são questões sociais muito claras. Por exemplo, quem tem filha mulher lá, muitas meninas, é meio que uma alegria na família, porque as meninas são um fruto de renda para a família. Então, eles começam a disponibilizar as suas filhas para casar com pessoas que têm uma qualidade de vida, ou um fazendeiro da região, ou um cara bem-sucedido, e nisso reflete as condições de vida da família, do pai e a mãe melhorando, ou troca por terreno, por algum barco. Então, funciona dessa maneira. Há questões também em relação ao alimento. Uma mãe que tem 10 crianças e não tem nada para eles comer, eles precisam ter alguma ideia para dar comida para essas crianças. E aí acaba sendo o ponto de fuga a exploração dessas crianças. Seja as meninas nas balsas, através de exploração sexual, como também os meninos, eles são levados para o mato para tirar madeira. Aqueles troncos pesados, eles trabalham com motosserra, criança de 10 anos, 11 anos. Então, resumindo assim a ideia da Ilha do Marajó, hoje ela está abandonada pelo Estado,
ponto, isso é o óbvio. Está abandonado pela sociedade e está abandonado pelas próprias famílias. O ECA, no artigo 127, ele fala que é dever da sociedade, dever do Estado, sociedade e família, colocar a salvo toda criança de qualquer risco de exploração sexual, de qualquer violência psicológica. É obrigação desses três, Estado, sociedade e família, dar direito a essa criança à alimentação básica, a esporte, a lazer. Se você for olhar esse artigo, ele é 227, galera, perdão. Ele é sinistro, porque fala que é um dever do Estado, ou seja, o Estado seria o maior idealizador disso por conta de ter muitos recursos, né? Então, nada funciona na prática, galera. Quando você passar numa rua aqui em São Paulo mesmo, e eu quando estiver no Rio e ver uma criancinha de roupinha tentando sensualizar, se colocando à disposição de uma venda, 3 barreiras de proteção falharam para acontecer isso. Aquelas crianças que ficam no Tietê pedindo dinheiro, que são alugadas no aeroporto de Guarulhos para pedir esmola, 3 barreiras de proteção falharam. Sociedade, Estado e família. E uma vez eu orando, eu falei, Deus, é muita barreira para soltar assim, porque nenhuma barreira está segurando. E aí Deus falou, mas falta a 4ª barreira, que é a igreja. E aí a igreja tem uma responsabilidade social com quem? Com o Estado, uma palavra profética para o Estado, com a sociedade e a família. Então, basicamente, galera, esses 3 estão falhando pela nossa ausência. Então, é uma responsabilidade nossa também. Amém? Eu ia abrir para perguntas, galera, mas a gente vai seguir para o texto. No final, a gente vai deixar à disposição. E quando eu falei que essa situação acontece pela ausência desses 3 e também da igreja, nós temos uma responsabilidade social imensa, junto com a adoração. Então, eu rodei, pela graça de Deus, que nos ajuda a se movimentar, nós rodamos muitos estados, muitas igrejas, e é interessante, porque sempre, em cada cidade, você vai ouvir uma coisa horrível. O pai que matou o filho, a mulher que matou o esposo, as sogras estão matando também agora. É uma destruição total. Todo mundo se matando, galera. É gente abusando, bebês. Então, tá uma loucura. E imagina só você sendo carregado de tanta informação através de uma TV. Quem aqui assiste jornal? É horrível assistir jornal, não é verdade? Esses dias eu acordei cedão, coloquei lá na CNN. Pai se suicida e mata os 2 filhos. Horrível, galera. Rapidão fui lá e apertei. Tá amarrado. E que loucura, galera. E quando nós vemos essa maldade se espalhando, faz lembrar de Gênesis 6:5, quando Deus tem aquele olhar para a terra e fala que ele se arrepende, ele compartilha esse sentimento. Eu me arrependo de ter criado a humanidade, porque eu vejo a maldade, a iniquidade se espalhando sobre a terra, e é de uma maneira contínua. Então, continua, a maldade está se espalhando. Foi lida a palavra aqui que você vai ouvir sobre guerras, vai haver destruição, terremotos, pai matando filho, filho matando pai, mas ainda não será o fim. Então, a ideia que nós entendemos disso é, se está pior, se está ruim agora a Ilha do Marajó e todos os lugares, então a tendência é daqui 10 anos ou 5 anos ou amanhã a gente entrar em choque com mais notícias pesadas. Então nós precisamos, galera, nos preparar espiritualmente para não se esconder dessa maldade, mas dar a nossa cara a tapa. E falar, eu estou aqui, eu lembro que, olha a palavra que meu pastor, eu amo meu pastor, né? Então eu sempre compartilho dele, ele sempre brinca comigo lá. Ele falou, Liminha, eu te abençoo, eu apoio com medo, mas vai na fé, o primeiro tiro é o que dói. Eu falei, tá amarrado, né? Mas isso é muito intenso, galera. Tem hora que nós estamos aqui fervendo, e se nós der um descuido, eu estou com medo de pegar um tiro mesmo, me envolvendo nessas coisas. Aí Deus faz lembrar de um versículo que eu fiz questão de anotar aqui,
que fala assim, Mateus 10, 28, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. É esse sentimento de ousadia que nós devemos ter. Tem dia que vocês têm que ver lá no Marajó, eu vou orar mesmo, vou botar a mão naquele cara endemoniado, abusador, para ele se converter. E se ele me matar? Eu vou na fé, aí eu vou, leio esse versículo aqui, me encho mesmo de coragem, depois volto. E eu tenho vivido assim, galera, e eu te desafio a encarar a obra missionária dessa maneira. E você vê o traficante ali na rua e falar, cara, eu tenho medo, mas eu vou chegar lá. E vou falar, cara, você tem que se converter, cara, isso é pecado. Eu lembro que eu estava na sede de madrugada com um cara chamado Lucas Saraiva, do Bola de Neve. E o evangelismo dele era muito louco e tinha um monte de traficante muito doido, cheirando, outros vendendo. E ele falou, Liminha, desculpa, meu apelido na missão é Liminha, mas pode chamar de Mateus. E ele falou assim, Liminha, a gente vai evangelizar aqueles caras. Eu falei, estou muito doido. Ele, só me segue. Eu fui seguindo ele e eu lembro que ele foi andando igual os caras e eu também fui andando igual os caras, na fé dele. E ele chegou lá, apontando o dedo na cara do traficante e falou assim, cuidado, cara, com o pó. Eu falei, meu Deus. E ele, porque você veio do pó e vai voltar para ele. E eu, Jesus. É linda essa sacada, né? Eu falei, caramba. E o cara, eu lembro o nome dele, se chamava Kevin, começou a chorar. E aquela história era filho de pessoas que eram cristãs e estava desviado. E o Kevin, cara, tu não sabe o quanto dói isso aqui, porque sempre vem um de vocês aqui evangelizar. E a gente percebeu que aquele cara estava sendo confrontado por Deus, por várias pessoas. Então, às vezes, você vai passar, você é o quinto ali, o 13º passando, você nem vai ver o fruto, mas continua passando. Né? Passa ali e fala, cara, é pecado, mas Deus vai te tirar daqui. Às vezes o fruto não vai vir por você, aí vai passar outro e aí Deus vai trabalhando. Amém, irmãos? Isaías 58, esse é o contexto de Isaías 58. Está acontecendo em Isaías 58 um evento chamado Yom Kippur. Yom Kippur. Esse evento, ele é um dia da qual se reúne uma multidão de pessoas. Ele pode ser de várias maneiras. Pode ser esse ajuntamento na sinagoga, numa praça, ou num templo. E pode ser nesses três. Neemias vai explicar melhor, detalhado, como que pode funcionar. Mas são esses três. E o povo se reúne para chorar. O povo se reúne para se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor, se vestir de roupas, de sacos, colocar pó sobre a cabeça. Isso é humilhação, concordam? Isso é uma tamanha humilhação. Então, que lindo o povo se reunindo para se humilhar dessa maneira. E sabe o que eles vão buscar? Eles vão pedir perdão do Senhor, misericórdia, Deus, porque nós somos falhos. E não tem nada errado disso. Eles jejuam durante uma semana para esse período, tem todo um ritual para se ajoelhar, e é lindo o Yom Kippur. E nesse evento, tão lindo, tão maravilhoso, e que não tem nada de errado, acontece algo estranho. Deus envia um profeta para essa programação. E olha quem que Deus envia, Isaías. Diz assim, o Senhor Deus diz, grita com toda a força sem parar, grite alto como se fosse uma trombeta, anuncia ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias, e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu não notas, nem notas? Por que passar fome se não importas com isso? O Senhor responde, isso é verdade,
é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que jejuar assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que passem fome? E que se curvem como um bambu e que vistam roupa fina, feita de pano grosseiro? E se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles os pesos, os que faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que agrada, que vocês repartem a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Eita, agora. Então, nós estamos agora num culto lindo. O louvor que foi cantado aqui é lindo também, os instrumentos que é diferenciado, nem toda a congregação tem esses instrumentos de sopro, mas que traz um valor imenso e rico para o louvor. E na nossa igreja lá é estilo coral, no piano, é lindo também, mas você sabia que Deus, Ele mandaria um profeta hoje aqui, se acaso nós não praticássemos a justiça? Deus, Ele não teria problema nenhum em acabar um culto mais lindo com um profeta para trazer uma palavra que traz desconforto? Imagina no Descende, nada contra o Descende, eu estou dando um exemplo de um evento grandão. Deus levantando um profeta para chegar lá, nada disso aqui que vocês fizeram é válido. O ajuntamento dos melhores pregadores, dos melhores cantores, nada disso aqui é válido. Porque vocês não praticam a justiça, vocês oprimem os pobres, as viúvas, os órfãos. Deus faz isso, galera. Porque se você for olhar de todos os profetas menores e maiores, há uma questão em jogo em todos eles. A igreja sempre adorou a Deus com louvores, com orações. O período de Yom Kippur, eles liam lá, a oração demorava minutos e minutos, e Deus não estava nem aí para essa oração. Então, a falha da igreja nunca foi fazer isso aqui que nós estamos fazendo, não foi. Anos e anos repetem isso. Sabe qual é a falha histórica, biblicamente, que ecoa, reverbera até hoje, em todo o Brasil, na igreja brasileira? É a ausência nossa na prática de justiça. E Deus faz questão de falar, oram, jejuam, faz grandes festas, louvores, mas se não praticar a justiça, não vou ouvir a oração de vocês. Malaquias, eu deixei anotado, vai falar que tinha uma igreja jejuando há 70 anos. E o profeta vai confrontar essa igreja. Malaquias 7, se eu não me engano. Fiz a anotação também. Deixa eu verificar. Não é Malaquias, perdão, Zacarias 7, que diz assim: faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Deus Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes: já faz 70 anos que vocês choram e jejuam. Há um erro em jejuar e orar? Não. Não há nada errado nisso. Faz muitos anos que vocês choram e jejuam no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes: faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º, mas não é a minha honra que vocês fazem isso.
e quando comem e bebem, só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores, e o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região do sul e nos planícies de Judá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos, corretos e tratam uns aos outros com bondade e compaixão. Não explore as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres, e não façam planos para prejudicar os seus próximos. Porém, eles se revoltaram, não quiseram obedecer, viraram as costas para mim e tamparam seus ouvidos. Que pesado isso. Meus irmãos, é triste, sabe por quê? Porque eu não consigo trocar ideia com um espírita mais. Sabe por quê? Porque ele vai trazer na mesa aqui, ó, faz parte da religião de vocês a prática da justiça. E eu falo, é mesmo. Mas a maioria dos orfanatos que tem são de vocês. E aí? A maioria das escolas para as crianças pobres são de vocês. É verdade, galera. Nesse trabalho que nós fazemos, eu topo mais com pai de santo, espírita, qualquer outra religião, falando assim, cara, está queimando aqui para fazer uma escola. E eu fico, por que está queimando nesse cara para fazer uma escola? E por que não está queimando no irmão lá da igreja? Cara, está errado isso. Nós invertemos, por quê? Porque os profetas, e Deus vai falar através dos profetas, porque é um conjunto na adoração, as duas coisas andam juntos. Você dividir o seu pão com o pobre, você precisa fazer isso, essa é a parte que dói do evangelho, porque não dói você vir para a igreja, dobrar os joelhos, é ao contrário, a gente se alimenta muito disso, mas a parte que dói do evangelho é a parte que você reparte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa palavra não é no sentido figurado, é no literal, é uma ação real. Você vai ficar com fome e com sede, porque você deu a sua comida para quem não tinha, e você ficou com fome, e aí a palavra fala que você vai ser saciado, você vai beber a água que Deus vai te dar, a comida que Deus vai te dar, é uma ação real, galera. Então, cantar, louvar, preparar um coral, fazer um culto de missão mais bonito, chamar o missionário mais fino da Ilha do Marajó, não vai adiantar. Se nós não praticarmos justiça. Essa é a parte que dói na missão. Ela dói, é você partir o seu pão, partir mesmo. Você tem 2 pães lá. E você falar, eu preciso comer amanhã, tomar um café de manhã, mas eu vou dividir essa comida que eu tenho. Você precisa correr e fazer isso. Porque o choro de Deus, galera, imagina só ele falar para o profeta, olha a orientação que ele dá para Isaías, grite alto, como o som de trombeta, ele está falando assim, não te intimida, no meio da multidão, que está fazendo algo que aparentemente é certo, mas fala para eles que eles precisam deixar de explorar os seus empregados. Há exploradores de pessoas sim dentro do nosso meio cristão, espalhado pelo Brasil. Há pessoas má, galera, no nosso meio que não aprendeu a amar o próximo, através de renúncia mesmo, de falar, cara, eu te amo, mas eu não quero que esse amor fique só em palavras, porque o amor de Deus não ficou só em palavras, mas foi dado de uma maneira que dói em Deus, que Ele entregou o Filho dEle, por amor. E o que Deus pede para nós não entregar, não é nem o nosso filho, galera, Ele fala para tu dividir coisas materiais mesmo, que sacia o outro, água, bebida, o básico. Quantas calças, galera, os homens aqui podem ter no guarda-roupa, camisas, vestidos, sapatos, um estoque de comida gigante, e nós olhamos para Deus, obrigado Deus, e aí Deus está falando, divide, e a gente não está ouvindo, nós não estamos conseguindo ouvir, galera. Eu lembro, é um testemunho que eu vou levar para a vida, e eu sou grato a Deus por esse testemunho que Deus fez eu ter essa experiência. Nós estávamos em Osasco, em uma reunião de concílio, e qual que era o tema que foi colocado em mesa? Nós precisamos fazer com que a igreja que está aqui há 58 anos seja vista pelo bairro. Eu falei, meu Deus, que vergonha, cara. 58 anos num bairro e agora, depois de 58 anos, nós vamos pensar num método. E aí começou as opiniões.
eu dei minha opinião errada também, galera. Deus também tem que me pegar direto e me alinhar. Então, a espada aqui está para os dois lados. Essa palavra é para mim também. E na reunião, para saber o que ia promover a igreja, cada um foi falando uma coisa e eu falei, uma câmera boa para transmissão, porque o celular que está transmitindo está dando ruim a imagem, então a galera não está alcançando o bairro. E o outro falou assim, tem que pintar as salas, reformar, e já deu as medidas igual da arca, sabe? A tinta tal. E aí abraçamos essa ideia, é verdade, bora dar uma manutenção nas salas. No outro dia, galera, foi batido o martelo, vai ser a pintura das salas, uma reforma, né? No outro dia, nós ficamos sabendo que tinha uns missionários com os afegãos no aeroporto de Guarulhos, e ligaram e falaram, não dá para vocês receber famílias aí? Eu falei, eu vou ligar para a liderança e vamos ver. E eu falei para o nosso moderador, né? Falei, Rogério, tem essa situação, cara, a gente quer trazer refugiados para a igreja e acolher nesse período que eles precisarem, a gente vai dar assistência. E ele falou, Liminha, tu acha que vai dar certo? Aí eu fiquei assim em choque, eu falei, não vai dar certo, cara. Por que não vai dar certo? Porque eles vão rabiscar as paredes, vocês concordam? Era um monte de criança. Vão correr pela igreja e normal, vão brincar. Lá tem a igreja e tem um salão do lado. Eles iam ficar no salão do lado, mas iam quebrar as coisas, normal. E eu falei, não vai dar certo nessa questão. Vão quebrar algumas coisas, vão rabiscar. E eram 11 o total. 8 crianças e o restante adulto. E aí falaram, beleza, a gente vai receber, mas vamos ter que parar o projeto que era para promover a igreja, que era o quê? Vamos ver se esses irmãos estão hoje. Da pintura. Pintaram as salas, né? Então pararam a ação de promover a igreja da pintura e acolhemos afegãos. E aí, galera, endoidou a coisa. Por quê? Era criança falando persa para um lado, e eles me chamavam de Degonashda. E eu, nossa, que apelido lindo. E depois eu descobri que era doido, né? E amém, né? Que eu brincava com as crianças, não. E aí, galera, qual que era o objetivo da reunião? A gente promover a igreja. E seria a pintura. Galera, com o acolhimento afegão, a igreja se espalhou, não foi só pelo bairro. Osasco todo estava sabendo, passou em notícia, e falaram, tem uma igrejinha no bairro Rochidale, recebendo afegãos, e ateu falando para mim, esse é um modelo de sistema de igreja. Eu não creio. Espíritas indo deixar a doação de leite, e chegando na porta da igreja, e eu, perdão Deus, o meu era a câmara, do irmão era tinta, e constrangido. E galera, é isso. É para isso que nós temos que correr. Vai doer, vai tocar às vezes no caixa que é pequenininho da igreja, mas é isso. Às vezes vai tocar no bolso do irmão que quase não tem condição, mas é você dividir. É compartilhar o peixinho que foi dado para multiplicar. Porque, galera, sabe qual que é a promessa disso? Porque Deus vai bater aqui nesse povo. Mas no final ele vai falar assim, aí sim eu ouvirei a oração de vocês, dos enfermos, dos que estão precisando ser curados, dos que estão precisando ser libertados, aí sim o sol clareará para vocês. Após vir a prática de justiça, é isso, galera. Por que é difícil, vocês já perceberam, por que é difícil receber pessoas que estão precisando de ajuda e abraçar mesmo e falar, eu vou dar a minha segunda camisa, cara. Eu vou levar essa família no mercado para fazer um rancho no meu cartão. Igual o irmão, depois vai doer, mas a gente vai orar e vai pagar. A gente precisa juntar essas duas coisas, cara. Porque a gente roda, é legal rodar o Brasil e conhecer a igreja, mas dá uma tristeza no nosso coração, porque nós percebemos que a igreja está distante, galera. E a gente olha para os profetas, e os profetas estão falando para o povo daquela época. Vocês precisam praticar a justiça, e às vezes a gente fica preso nisso, e é algo entalado na nossa garganta, da gente chegar para vocês, e eu queria que isso entrasse na mente de vocês aqui, vocês saíssem daqui. Cara, eu sei que dói praticar a justiça, mas eu vou viver essa vida.
que o Evangelho me convida a viver. Sabe como que o diabo tem silenciado a igreja, galera? Eu estava orando lá na nossa igreja e a gente conversando com os irmãos, né? O que teve barreira para receber refugiados aqui? E foram compartilhando as barreiras, né? E as barreiras o banco muito caro, a caixa de som muito cara, eles podem entrar, as viúvas podem entrar e sujar e bagunçar, os órfãos podem entrar e bagunçar e sujar, os refugiados, os estrangeiros podem entrar e quebrar alguma coisa valiosa que tem na igreja. Cara, isso é a maneira que o diabo está usando para nos silenciar, nos neutralizar, galera. Se isso é a casa do Senhor, e se é isso que Deus deseja, em Salmos vai falar que Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Em toda a Bíblia Ele se coloca nessa posição de protetor, de acolhedor, de Deus do quarteto da vulnerabilidade. Ele fala, tanto, galera, que em Levítico Deus cria uma lei que na sua cidade o estrangeiro e o refugiado tem que ter o mesmo privilégio que vocês, e com os refugiados chegando no Brasil, o cristão não pode nunca dizer, tá roubando o meu emprego, está tendo mais oportunidade do que eu. Isso está amarrado, galera. O nosso livro de base como estilo de vida é isso aqui, galera. É você deixar cair por terra tudo isso que separa o outro de você amar, de se entregar. Percebe que antes da cruz ser um símbolo de fé, era o símbolo de morte e humilhação, e foi nesse período em que a cruz tinha esse símbolo que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, siga-me, toma a sua cruz, ou seja, toma a sua vergonha. Você vai passar vergonha por meu nome, toma esse peso, esse sacrifício, e é isso, é assumir isso, essa cruz, esse sacrifício que é seguir Jesus também, galera, de renúncia. E todo o evangelho, ele é voltado para renúncia. Você se esvaziar de si mesmo, do orgulho, daquilo que você acha que tem como mais valioso, você deixar isso de lado, e você falar: eu quero viver Jesus, aquele que nasceu numa manjedoura, que cresceu numa cidade pequena, que esperaram eles em palácio, não, mas ele foi nascer numa manjedoura, que esperaram ele chegar de cavalos, carruagem, não, ele entrou de jumentinha. Então não tem desculpa, galera, para nós se envolvermos em missão. Se você falar aqui: Liminha, eu tenho um pão, você vai partir esse pão no meio. Isso é viver a missão, a obra missionária da igreja. Seguindo o texto, Mateus 25, fala sobre o julgamento das nações. E olha só o que está em jogo do julgamento das nações. A Bíblia não vai falar que Deus vai julgar as nações assim: nossa, quanto você orou, vinde para cá, amado do meu Pai. Olha o quanto que Maria jejuou, vinde para cá, amado de meu Pai. Olha o tanto que você frequentou a igreja, vinde para cá, amado do meu Pai. Não, olha qual que é o fundamento do julgamento. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como um rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar.
Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome? Ou seja, os bons praticavam isso, galera, não planejado, era algo que escorria assim naturalmente. Quando você está linkado em Deus mesmo, isso vai fluindo de você, você vai entregando tudo no meio do caminho. O missionário que está no campo, a Dani é testemunha, o Ariel que é missionário também. A gente, por estar no contexto da missão, de necessidade do povo e às vezes do missionário, é natural. Eu vejo uma pessoa que está precisando de um sapato e dá um sapato e a gente vai vivendo. Então, isso é algo que é natural. Então, quando Deus fala: vinde, amados meu Pai, tive fome e sede e me saciaram, tudo isso, o povo pergunta: quando foi que nós fizemos isso? Galera, então o julgamento final, ele é com base nas ações completas. Aqueles que jejuaram, oraram, mas aqueles que praticaram justiça. É praticar justiça. O evangelho, a missão é praticar justiça. E justiça é dividir, é dar o pão. Não foge disso. Eu tenho um sonho, galera. É um dia referência de práticas de justiça, não ser mais os espíritas. Os espíritas que nos perdoem, mas nós tomarmos esse lugar que pertence à igreja. De vir uma pessoa bater na porta no meio do culto: eu estou com fome, e a gente está aqui, o alimento. A gente pregar o evangelho e levar a comida. Tirar essa mentalidade de que nós não temos, nós não conseguimos. Esquece, galera, Deus vai suprir. Deus supriu o acolhimento afegão de um jeito surreal. Então a Bíblia, o Evangelho, ele nos coloca nessa posição. Zacarias, Isaías, o final vai falar assim: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos e recebam em casa os pobres que estão desabrigados. Deem roupa aos que não têm e que nunca deixe de socorrer os seus parentes. E olha a promessa de Deus para eles. Tem alguém enfermo aqui? Algum familiar em casa enfermo? Alguém muito distante com câncer, com a pior doença que você imaginar? Olha a promessa de Deus, isso é promessa, galera. Deus fala assim, se você voltar à minha palavra e viver isso de práticas de justiça, então a luz da minha salvação brilhará como um sol, e logo todos vocês ficarão curados. Nessas duas profecias, Deus faz questão de falar: não estou ouvindo as orações, galera. Então, se você tem vivido uma vida apenas de liturgia, você tem feito o encontro com Deus mais lindo, o momento do louvor mais lindo, mas se você percebeu aí no seu coração que você tem falhado em práticas de justiça, eu queria que você olhasse para Jesus agora, a maneira que ele veio na terra, simples que ele viveu. E sempre olhando para o oprimido. Quando a mulher ia ser apedrejada, ele entra no meio de forma humilde, ele não foi para porrada com a galera. Ele baixou a bola dele, né? Porque assim fala, às vezes a gente quer resolver de forma bruta. Não, ele foi tranquilo, falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando os discípulos foram pregar em uma região, eles pregaram e depois eles queriam ir embora. O que Jesus fala? A gente vai ficar e vai alimentar o povo. Olha a mentalidade de Jesus. Então Jesus viveu isso, galera. Então essa é a parte que falta no corpo de Cristo aqui na terra. É a falta de ações práticas de justiça, que isso também é uma adoração. Então, a minha oração é para que você, sempre que pensar num campo missionário, aqui no bairro, a mãezinha aqui do bairro, que tem um filho que está enfrentando problemas de droga, não é uma responsabilidade mais dela. Fala assim para você, é nossa, como igreja. A gente vai guerrear, lembra? Não tenha medo daquele que pode matar a sua carne, mas sim aquele que pode matar a alma, que vai falar. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10, 28. Que Deus libere e derrame ousadia aqui nessa noite. Ousadia para você que tem medo de dar e faltar para você. Ousadia para você que tem medo de ir ao encontro do Kevin. Lembra do Kevin? Cuidado com o pó, mano.
Cara, é lindo esse testemunho quando você começa a encontrar essa multidão na rua. A gente tem as histórias bonitas na Bíblia porque um dia Jesus foi ao encontro dessas pessoas e deixou relatado. O enfermo que foi curado, a mulher adúltera, a prostituta. O que você tem aí para contar, para compartilhar aqui como testemunho? Está aberto os campos da missão, galera. Você não necessariamente precisa ir para o Marajó. Aqui da porta para lá é um campo missionário. Seu coração se encha, galera, desse amor mesmo, dessa compaixão, dessa paixão. E nós possamos, galera, perder esse prazer em coisas. Nós estamos encantados em coisas. Isso é uma verdade. E o Liminha, ele tem que se policiar, senão ele cai nisso também. Lembro que eu estava no Mato Grosso do Sul e eu tinha juntado durante muito tempo para comprar um iPhone porque eu trabalho com mídia. Então eu queria um iPhone que tem a câmera melhor. E comprei o iPhone. Depois eu ia para uma viagem missionária. O que eu fui vender? Não durou nem uma semana, cara. É assim que a gente vive. E anunciei lá no classificado. E eu falei, vou marcar um lugar mais seguro aqui para não ter alguém para me roubar. Que Satanás não vai tomar que eu estou de vigia, né? E fui numa cafeteira segura da cidade. E resumindo, galera, peguei um golpe. Mas eu vou te contar o que aconteceu. O cara que foi comprar o iPhone, na verdade, ele pegou o golpe. E na hora que eu vi ele murchando assim, ele fez o pix para outro cara que intermediou a situação. Ele baixou assim para chorar e eu senti, eu falei, cara, não se preocupa, você vai sair daqui com o seu celular. E o pessoal que estava comigo, tu é besta? Eu falei, não, cara, eu não tô grudado nessas paradas. Eu não tenho, galera. Não tenho paixão por nada assim não vai tirar o meu coração da missão. Mas eu me policio, não é fácil. E eu dei o celular e o cara, mas por que tu tá dando o celular? Eu falei, não, mano, nem eu sei, só pega, mano. Se tu perguntar demais, eu vou pegar e sair correndo. Só pega, mano. E eu fui pra casa e eu tava na base missionária e todo mundo, galera. Pô, mas será se era esse o único caminho? Eu falei, não sei, mano. Mas sabe que eu não tô sentindo falta? E eu não senti falta, galera. E o cara saiu edificado. Imagina, pô, um missionário, por que ele fez isso e tal? Então, galera, será que nós conseguimos se desligar dessas paradas? Lembra que nós, às vezes, não temos coragem de encher de órfãos aqui porque pode sujar. Às vezes, derrubar uma bandeira que é tão bonita. Às vezes, rasgar uma cadeira. Galera, bora não tentar. Eu sei que dói, às vezes é muito ralado comprar essas coisas, né? Mas há um Deus que quer envolver os órfãos no nosso meio. Amém? Queria fazer uma oração, galera. Eu queria cantar uma música, eu não canto. Então, por favor, me perdoe, mas é uma canção linda. Queria chamar a Thalia, minha esposa. Pode ser. Ela é um trecho de uma canção, galera, que a gente ouviu. Mas de forma profética eu queria que vocês aprendessem, porque é fácil, e cantassem comigo, com a Thalia também. E eu creio que é bênção. Irmãos, aproveitando esse momento, vamos recolher a oferta missionária, né? Aquela oferta que a gente tira todos os cultos. Os irmãos estarão passando. Nós temos os envelopes ali. Se os irmãos que estiverem retirando oferta, recolhendo oferta, puder pegar alguns envelopes. E se você quiser colocar sem envelope mesmo, oferte com amor. Nós colocamos no nosso coração que nós vamos ajudar esse projeto também. Quanto outros, né? De paraibano. E, irmãos, e nós estamos aqui à disposição para todos aqueles que querem trilhar esse caminho da missão. Amém? Porque eu te amo, Jesus.
E é por isso que eu vou me casar com você. Então me guardarei. Então me guardarei até esse dia chegar. Vocês podem cantar com a gente? Essa é uma canção profética que precisa tomar o nosso coração nesses Porque dias. eu te É pequenininha, amo, vamos lá? Jesus. E é por isso que eu vou me casar com você. Então te esperarei. Então me guardarei até esse dia chegar. Vamos cantar para Jesus, galera. Sim. Falar que a gente vai se de tantas coisas que nos encanta, galera, e que nos tira de Jesus. Amém? É simples. Porque eu te amo, Jesus. E é por isso que eu vou me casar com você. Então te esperarei. Então me guardarei até esse dia chegar. Porque eu te amo. Porque eu te amo, Jesus. E é por isso que eu vou me casar com você. Então te esperarei. Então me guardarei até esse dia chegar. Porque eu te amo. Porque eu te amo, Jesus. E é por isso que eu vou me casar com você. Então te esperarei. Então me guardarei até esse dia chegar. Aleluia. Amém. Pai, nós somos gratos, Jesus, porque a Tua palavra nos alinha a viver um verdadeiro evangelho. Senhor, nós queremos, Pai, Te esperar em santidade, Deus, aprendendo a renunciar aquilo que nos encanta, Deus. Senhor, nós queremos viver uma vida de renúncia por Ti, por amor a Ti, Pai. Senhor, nos ajuda, Deus, a amar a missão verdadeiramente. Que não seja um culto, Senhor, um dia, mas que todos os dias o nosso coração queime pela Tua missão, Pai. O Senhor nos abençoa, Deus, a preparar novos missionários de campo integral. O Senhor nos ajuda a compartilhar aquilo que o Senhor já compartilhou conosco, Deus. O Senhor tira o nosso amor pelas coisas materiais. Ó Senhor, por aquilo que foi valioso aos nossos olhos, aos nossos bolsos, mas que não tem agrado nenhum para Ti, valor algum para Ti, Pai. Porque o Senhor ama os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, o refugiado. Então, por isso, será a nossa prioridade, o nosso amor também, Pai. Senhor, que isso seja uma verdade no nosso coração. Não deixa, Senhor, o inimigo roubar essa palavra no nosso coração, Pai, porque a Tua palavra é a palavra que os profetas compartilharam com o Teu povo. E é o momento que nós vivemos hoje também, Deus, da qual nós só reunimos para cantar, louvar, orar e jejuar, mas nós temos dificuldade em praticar a justiça, Pai. Deus, nós clamamos, Senhor, por perdão, Deus, por misericórdia, mas que o Senhor nos lembre amanhã de compartilhar o nosso pão. Que nós possamos encontrar muitos Kevins na rua. Que o Senhor possa dar a palavra certa no nosso coração, assim como Samuel compartilhou sobre o pó. Ó Deus, nos dá estratégia, sabedoria, ousadia, em nome de Jesus, Pai. Que a morte possa não ser o nosso medo, Senhor, no campo missionário. Que a falta de alguma coisa não possa ser o nosso medo. Ó Senhor, abençoa os pastores que são os guias aqui da igreja, Pai, que direcionam o Teu povo. Ó Senhor, dê sabedoria, ousadia, Pai. Ó Senhor, que eles possam ser íntegros, continuar íntegros diante do Senhor. Ó Senhor, abençoa, Senhor, essa casa, Pai, que nos recebeu, Deus.
mesmo sem nos reconhecer, Pai, mas nós somos uma família, Pai. Nós clamamos, Deus, assim como essa canção. Em nome de Jesus. Porque eu te amo, Jesus, e é por isso que eu vou me casar com você. Então te esperarei, então me guardarei, até esse dia chegar. Aleluia. Quero agradecer a oportunidade, irmãos. E assim como o irmão falou que ele vai abençoar com um curso, né? Quem quiser ir para o Maranhão, a gente vai deixar à disposição uma vaga para um irmão que querer ir para o Marajó. Então você só consiga a passagem, chegando lá a gente vai abençoar o irmão em todo o período que você estiver lá. É uma forma profética também de dizer que daqui vai sair missionários, muitos missionários. Talvez você ora por outra coisa e Deus vai te puxar. Eu orava, irmãos, para ser milionário. E Deus entendeu missionário. Amém. Então eu estou no campo, pela graça de Deus. Amém? Amém. Amém. Quem pode agradecer pela vida do missionário Mateus, da sua esposa, do John, pode dizer um amém? Amém.